O técnico Renato Portaluppi não vai comandar o Grêmio no jogo contra o Bragantino pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai ficar em Porto Alegre, ele vai treinar os jogadores ditos titulares para a final da Copa do Brasil, que vai ser domingo contra o Palmeiras. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu acho isso um absurdo. O Renato é o técnico profissional do Grêmio, é bem pago para isso, é bem remunerado para isso, e o Grêmio é o único clube do Brasil que eu vejo normalizar esse tipo de situação. Não é a primeira vez, e eu quero lembrar de outras vezes que isso também aconteceu dentro do Grêmio. Antes disso, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo aqui embaixo. Deixa eu lembrar de outros momentos em que isso aconteceu. Eu lembro em 2016 ou 2017, o Grêmio se preparando para as finais ou da Copa do Brasil ou da Libertadores, e o Grêmio jogar em Recife contra um Santa Cruz já rebaixado e tomar 5. Nem 1, nem 2, nem 3, nem 4. Tomar 5 do Santa Cruz porque o Renato não foi viajar. Não lembro se foi o próprio Alexandre Mendes, eu acho que até o James Freitas, que era um auxiliar antigo, andou treinando o time nesses jogos. No Campeonato Brasileiro de 2019, onde o Grêmio não tinha mais nada para fazer, o Grêmio havia levado 5-0 do Flamengo naquela Libertadores, e aí o grupo fez um pacto por vitórias e tal, conseguiu, acho que ganhar 8 de 10 jogos, uma coisa assim, e na última rodada já estava garantido na Libertadores, mandou um time de guris, mandou uma gurizada enfrentar o Goiás em Goiânia, e o técnico foi o Vitor Hugo Signorelli, que é um sujeito que conhece os jogadores, que é da vivência do Grêmio e tal, mas ele não sabia o que estava fazendo ali, porque ele não é o cara dali. O cara dali é o Renato. É um jogo válido. Bragantino e Grêmio, eu sei que vale muito menos do que Grêmio e Palmeiras pela final. Eu sei disso, ninguém precisa me recordar. Só que a questão é a seguinte, é um jogo que vale ponto, não é amistoso, não é jogo treino, não é exibição, é um jogo que vale ponto. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, se o Grêmio perder uma posição, e pode perder para o Palmeiras inclusive, ele perde alguns milhões de reais, não são alguns centavos, são alguns milhões de reais da premiação da CBF. Para quem não sabe, premiação ela é dividida do primeiro até o 16º, e aí claro, vai baixando uma posição, são alguns milhões ali que caem. Então são alguns milhões que o Grêmio pode perder, e se o Grêmio terminar uma posição acima, ganhar a posição do Fluminense na última rodada, são alguns milhões a mais que entram na conta do Grêmio. Então o Grêmio, por mais que não esteja numa situação terrível financeiramente falando, ele não pode, nenhum clube do Brasil, ninguém na verdade pode se dar o luxo de colocar pela janela alguns milhões de reais, tá? Não tá fácil pra ninguém, diria o poeta. Então não dá pra fazer isso. O Grêmio não pode abrir mão da última rodada do Campeonato Brasileiro ao ponto de não mandar nem o técnico pra Bragança Paulista. Preservar os jogadores, nesse caso especificamente, eu entendo. Agora, preservar o técnico, meu velho, isso não existe. Isso é só o Grêmio que normaliza, é só porque é o Renato. Se fosse qualquer outro técnico, nem no Grêmio isso seria permitido. Eu tenho convicção porque nunca antes foi permitido e fora do Grêmio também ninguém permite. É muito simples, é só porque é o Renato, é só porque é o Grêmio. Se fosse no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês acham, de fato, que o Renato não ia viajar? É claro que ia. Para quem não sabe, para o Rio de Janeiro, para os jogos no Rio de Janeiro, o Grêmio sempre viaja 2 dias antes, e não apenas um, como é padrão, e volta no dia seguinte, e não no dia do jogo, como muitas vezes é padrão também. O Grêmio tem uma relação diferenciada, assim, por conta daquilo que pede e solicita o seu treinador. Se o auxiliar do Renato, que é o Alexandre Mendes, que é um cara muito bem quisto, muito bem conceituado no mundo do futebol, tem capacidade, e tem, para treinar o time à beira do campo, ele também tem capacidade para dar um treino de preparação para o jogo da final no próximo domingo. O Grêmio não perderia em nada se o Alexandre Mendes ficasse em Porto Alegre dando treino e o Renato, que é o técnico, treinasse o time. Porque, afinal de contas, o treinador serve para isso, menos no Grêmio. No Grêmio, o técnico é preservado. E tem quem ache normal. Paciência, eu não acho. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixa o like no vídeo, porque isso ajuda bastante. Valeu!